Você pensa que está no controle da sua vida, mas a verdade é que boa parte do que você chama de decisão é apenas reação. Um reflexo inconsciente, uma fuga mascarada de liberdade. E o pior, você nem percebe. O que você evita sentir te domina. O que você finge não lembrar volta como sabotagem. O que você reprime te consome devagar. E quando percebe, é tarde demais. Você já se tornou escravo daquilo que jurou não ser. Se você se interessa por esse tipo de reflexão e está pronto para mergulhar fundo em quem você é de verdade, este canal é o lugar certo. Então já se inscreve, curta o vídeo e compartilhe com quem você sente que precisa ouvir isso. Porque o que vamos explorar aqui não é raso e pode mudar sua forma de ver a si mesmo de forma definitiva. É por isso que você repete os mesmos erros, escolhe as mesmas pessoas, vive os mesmos conflitos. Porque enquanto não olhar para o que mais dói em você, será apenas um passageiro de si mesmo, um ser programado para se defender o tempo todo. E essa programação não vem do acaso, ela vem da dor que você não quis encarar. Carl Jung chamou isso de sombra, mas o nome não importa. O que importa é que enquanto você continuar dizendo "eu sou assim", sem entender o porquê, você vai se confundir com sua própria prisão. A dor não some quando é ignorada. Ela se transforma em ansiedade, em controle, em vício, em insônia, em desespero disfarçado de produtividade. A dor mal resolvida se infiltra nas relações, nas decisões, nas metas. Ela dirige sua vida com mãos invisíveis. E o mais assustador é que você acha que é você quem está escolhendo. Por isso Jung foi tão direto. O inconsciente não é só um depósito de lembranças esquecidas. É uma força ativa. E o que não é conscientizado volta como destino. E você chama de azar, de fracasso, de inferno. Mas na verdade é só você mesmo tentando te acordar. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa parar de fugir. Porque a fuga é uma ilusão que cobra um preço alto, a sua autonomia. Seu senso de verdade, sua liberdade de ser quem você poderia ser se tivesse coragem de sentir o que esconde. Esse vídeo não é sobre autoajuda, é sobre autoconfronto, sobre olhar para o buraco que você passa a vida contornando e ter a coragem de descer, porque só quem desce volta transformado. E é exatamente por isso que, quando você enfrenta o que mais dói, a vida para de te controlar. A ilusão de liberdade no território da sombra. Você aprendeu que ser livre é poder escolher. Escolher o que quer, com quem estar, que caminho seguir. Mas quase nunca te ensinaram a perguntar: quem é esse eu que está escolhendo? O que ele carrega dentro? E o que exatamente ele tenta evitar? Porque a maioria das decisões não nasce da consciência, mas do medo. Do que a mente quer afastar, do que ela não sabe sentir. Você chama de liberdade aquilo que muitas vezes é apenas fuga sofisticada, uma dança mental para evitar tocar em algo que machuca. Você diz que prefere ficar sozinho, que prefere não se apegar, que prefere não mudar, mas a verdade é que lá no fundo, você não sabe se realmente prefere ou se apenas está evitando sentir tudo o que vem junto com a entrega. A mudança, o risco de ser de verdade. A liberdade sem autoconhecimento é só uma simulação, uma fachada, uma repetição disfarçada de escolha. Porque se você não conhece o que te controla por dentro, quem está realmente decidindo por você? A dor que você enterrou? A vergonha que você nunca nomeou? A culpa que você aprendeu a ignorar? Carl Jung chamava isso de sombra. Não como metáfora, mas como realidade psíquica, uma estrutura viva que existe em todos nós. Um espaço onde tudo o que você não quis lidar foi empilhado. E o problema é que essa sombra não fica onde você deixou. Ela não obedece, não some, ela cresce. E quanto mais ignorada, mais influência ela ganha.
A sombra é tudo aquilo que o indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo e que, no entanto, está sempre à espreita. Carl Jung. A sombra aprende a se movimentar nas suas relações. Ela interfere nas suas escolhas de amor, nas suas metas, nos seus medos, nos seus fracassos. Ela se esconde atrás da sua vontade de ter controle. Porque querer controlar tudo é quase sempre sinal de quem já perdeu o controle por dentro. Você acha que está decidindo, mas está reagindo. A infância, a rejeição, a comparação, a ferida nunca nomeada. E então você planeja, define metas, organiza a rotina, mas tudo parte de um eu que está tentando compensar algo que ainda dói. Você corre para fugir daquilo que te paralisa. Você busca sucesso para não ouvir a voz da inadequação. Você se afasta para não sentir de novo o abandono. E o mais perigoso é que tudo isso parece racional, parece coerente. Você convence os outros e a si mesmo de que está bem, de que sabe o que está fazendo. Mas por trás das explicações está o verdadeiro motivo. Medo de encarar o que te fez ser assim. Medo de voltar para o lugar onde tudo começou, onde a dor moldou seu comportamento. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. A sombra não te impede de viver. Ela te permite funcionar, mas funcionar é muito diferente de viver. Porque funcionar é se adaptar, cumprir, repetir, é existir dentro de um limite interno que foi traçado pela dor, não pela vontade. Viver de verdade só é possível quando você começa a perceber quem você se tornou para não sentir e o que você perdeu nesse caminho. A suposta liberdade que você exibe é muitas vezes a máscara que cobre um sistema de defesa antigo. Você não é frio, você está anestesiado. Você não é racional demais. Você está com medo de sentir. Você não é desapegado. Você só não quer que ninguém veja o que ainda dói quando tocam. Enquanto a sombra não for trazida à luz da consciência, ela continuará sendo o verdadeiro eu que está tomando as decisões. Você apenas assiste, pensando que é você quem está guiando. Mas é a dor que dirige. E você só reage. E quando tenta mudar, percebe que algo mais forte te sabota, que uma força invisível te puxa de volta. Não é azar. É padrão inconsciente tentando se repetir para ser finalmente visto. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Carl Jung. O que você chama de liberdade é apenas a ausência de confronto. Mas não há liberdade real onde não houve enfrentamento. A fuga te protege por um tempo, mas cobra um preço altíssimo, você mesmo. Porque quem foge de sentir, também foge de ser. E um dia, acorda sem saber quem é, sem saber onde começou a se perder. A liberdade estende-se apenas até o ponto em que a inconsciência começa. Carl Jung. Por isso Jung não falava de liberdade como um direito, mas como uma consequência. A liberdade não é ponto de partida. É o que sobra depois que a dor foi sentida, a sombra foi encarada e o inconsciente deixou de comandar em silêncio. Só então você pode escolher, não como fuga, mas como expressão do seu ser inteiro. Escolher com clareza, agir com verdade, existir sem se esconder de si. E aí sim a liberdade se torna real. Porque você para de lutar contra aquilo que está dentro e começa a viver a partir do que é essencial. Não mais como reação, mas como presença. Quando a sombra assume o lugar do eu, em algum momento da sua vida, você deixou de ser quem era para se tornar quem precisava ser. Talvez por medo, por instinto de sobrevivência ou por pura necessidade de ser aceito. E aquilo que era autêntico, ainda que imperfeito, foi lentamente sendo substituído por uma versão funcional, uma persona. A dor que não pôde ser sentida na infância se tornou estratégia. O afeto que não veio virou autocontrole.
A emoção que foi ridicularizada virou máscara, e assim, o que era espontâneo cedeu espaço ao que era suportável. Só que a sombra não fica quieta. Ela não desaparece, ela espera, e um dia ela ocupa o centro. Você acredita estar no comando, mas não percebe que age sob influência da parte de si que você enterrou. Você não grita, mas estoura com raiva contida. Não sente medo, mas paralisa diante de mudanças. Não demonstra carência, mas sabota todo o relacionamento que te exige entrega. É a sombra tomando decisões no seu lugar. O que é mais perigoso não é o inconsciente em si, mas o fato de você não perceber que está sendo ele, que está vivendo um eu editado, moldado pelo que você não conseguiu suportar. Você diz: eu sou assim, mas esse assim foi esculpido em cima de feridas, em cima de humilhações antigas, de negações silenciosas, de pactos que você fez consigo mesmo quando era pequeno e impotente. Você se afastou do que sente para manter uma imagem. Aprendeu a ser racional para não desmoronar, a controlar para não ser engolido pela insegurança, a parecer calmo enquanto implode. Só que a imagem não sustenta a alma, o personagem não respira, e um dia você sufoca dentro do papel que criou. É aí que a sombra assume, porque ela não desaparece, ela se adapta, ela aprende a usar sua linguagem, seus argumentos, sua rotina, mas faz isso do seu jeito e começa a decidir por você. Ela escolhe o parceiro errado, ela destrói o que poderia ser bom. Ela atrai o que reforça a dor que a criou, porque a sombra repete, não para te punir, mas para ser finalmente reconhecida. Quando a sombra toma o lugar do eu, tudo parece igual, mas algo essencial se perde. Você ainda acorda, trabalha, interage, mas sente que está longe de si, que vive de forma automática, como se cumprisse um roteiro que já não faz sentido. E é aí que vem o vazio. O tédio existencial, a vontade de sumir sem saber porquê. O retorno ao eu exige ruptura, exige escavar as camadas da persona, rever escolhas, revisitar memórias que você tentou apagar, encarar que talvez boa parte do que você construiu tenha sido baseado na tentativa de não sentir. Mas esse é o único caminho, porque continuar como está é permanecer exilado de si mesmo. A sombra é insistente e ela não vai parar até que você olhe para ela, até que você aceite que a sua dor tem rosto, tem voz, tem história. E só quando você a escuta, o eu verdadeiro começa a emergir. Não aquele que se molda para agradar, mas o que se permite existir por completo, com luz e escuridão. O corpo também grita o que a mente silencia. Enquanto você tenta silenciar a dor com distração, produtividade ou controle, o corpo continua ouvindo. E ele grita. Não com palavras, mas com sintomas. Tensão constante, gastrite, insônia, vícios, dores que não têm causa clínica. Tudo isso pode ser apenas o eco físico daquilo que a mente não quis sentir. O corpo não mente, ele registra. E o que você empurra para o inconsciente como se não existisse, o corpo carrega. Como um arquivo escondido, ele mantém ali, à espera do momento em que você esteja pronto para processar o que foi reprimido. Você pode dizer que está bem, pode manter a postura firme, o tom de voz estável, o pensamento lógico, mas o corpo revela o que a alma guarda. Um coração acelerado diante de uma conversa simples, um enjoo antes de encontrar alguém, um cansaço crônico que não se justifica, uma necessidade incontrolável de comer, beber, consumir. Sintomas são cartas da psique que o ego se recusa a abrir. A doença, muitas vezes, é o pedido da alma para que algo seja ouvido. Uma dor que já não pode mais ser empurrada. A mente encontra 1000 formas de racionalizar, mas o corpo não argumenta. Ele mostra, ele colapsa, ele paralisa, ele adoece. Negar o impacto psicológico no corpo é negar o vínculo entre o ser e sua experiência. Jung sabia disso. A repressão emocional não é neutra. Ela escorre para o corpo,
como se procurasse outra linguagem, uma que você não possa mais ignorar. A cultura ensina que é preciso aguentar, produzir, não demonstrar fraqueza. Mas o corpo não segue essa cartilha. Ele expressa o que foi negado por tempo demais. Ele se manifesta porque está cansado de sustentar uma estrutura que já não aguenta o peso do que foi silenciado. Se você vive tentando calar a mente com barulho, redes sociais, distrações, o corpo vai continuar gritando. E ele não vai parar até que você decida escutar. Porque não há cura onde não há escuta. E o corpo não quer só tratamento, ele quer verdade. A verdadeira saúde não vem só da alimentação ou do sono, vem da integridade entre o que você sente, pensa e vive. Quando há conflito entre essas partes, o corpo é quem paga o preço. E ele vai continuar enviando sinais, até que você se lembre do que tentou esquecer. Repetição não é azar, é estrutura. Você já percebeu como certas situações voltam a acontecer, mesmo quando você jura que está fazendo tudo diferente? Padrões de abandono, fracasso, rejeição. Não é azar, é estrutura psíquica. É o inconsciente tentando se repetir para ser finalmente reconhecido. Aquilo que você não resolve, você repete. Não por escolha consciente, mas porque a mente busca familiaridade. Ela quer encerrar o ciclo e, paradoxalmente, faz isso voltando ao ponto de origem, esperando que desta vez você esteja pronto para encarar o que não conseguiu da última. A repetição é uma tentativa frustrada de cura. Uma esperança do inconsciente de que, ao reviver o trauma em outro cenário, você consiga reagir diferente. Mas se a dor continua enterrada, o desfecho será o mesmo, e você vai se culpar, se envergonhar, se sentir amaldiçoado, quando na verdade está apenas preso num circuito que quer ser quebrado. Enquanto você não entender de onde vem esse roteiro, você vai continuar atuando nele, sempre achando que agora será diferente, mas sendo conduzido pelos mesmos impulsos, pelas mesmas feridas. A mudança real não vem da vontade de mudar, mas da decisão de olhar para o que sustenta o padrão. E isso exige coragem, exige voltar ao ponto onde tudo começou. Não para reviver o sofrimento, mas para resgatar o eu que ficou preso ali. A repetição só se desfaz quando o conteúdo emocional que ela carrega é trazido à consciência. Quando você entende o que estava buscando naquele fracasso. Quando enxerga que o relacionamento que te destruiu era, na verdade, uma repetição do abandono antigo. Que o medo de tentar é o eco do erro que você nunca digeriu. Você não está preso no azar, está preso na psique. E só a consciência rompe esse ciclo, porque o que é inconsciente continua atuando, até que seja visto. A máscara que vira prisão. Persona, expectativa e colapso. Desde cedo, você aprende que mostrar certas emoções é fraqueza, que agradar é necessário, que controlar é virtude. E então você começa a construir uma imagem, uma persona, algo que represente o que os outros esperam de você, ou o que você acredita que é aceitável ser. No começo funciona. Você é elogiado, reconhecido, valorizado. A imagem responde bem às exigências do mundo, mas com o tempo você percebe que algo se perdeu, que a vida parece artificial, que existe uma distância entre o que você mostra e o que sente. A máscara virou prisão. A persona não é o problema em si, ela é necessária. Serve para que possamos navegar na sociedade. Mas quando se transforma na única expressão possível, ela anula o self. Você deixa de ser alguém inteiro e se torna apenas um papel, um desempenho. Essa máscara cobra um preço, o colapso psíquico, porque o self precisa existir, ele grita, e quando não pode se expressar, gera angústia, gera ressentimento, gera vontade de desistir de tudo sem saber por quê. Você pode estar vivendo uma vida que todos admiram e ainda assim sentir que está ausente de si.
Porque a vida real não é feita de aparência, mas de autenticidade. E sem espaço para o que é real, a alma adoece. O colapso emocional não é sinal de fraqueza. É o grito da psique por verdade. E ele só vem quando a máscara já não consegue mais esconder a dor que carrega. Silêncio psíquico, o grito que só você pode ouvir. O mais perigoso não é o caos, mas o silêncio. Aquele estado onde nada dói demais, mas também nada vibra. Onde tudo parece estável, mas por dentro você está desligado. Você não sente raiva, nem alegria, não se anima, nem se desespera. Apenas funciona, vive sem viver. Esse é o silêncio psíquico. Uma anestesia emocional criada para evitar o colapso, mas que com o tempo se torna insuportável, porque a alma não foi feita para o entorpecimento. Ela exige verdade, movimento, intensidade, sentido. A apatia é um grito sem som, um pedido interno para que algo desperte, para que a dor seja finalmente sentida e deixe de ser fantasma, porque mesmo sem forma, ela continua presente. Você sente que algo está errado, mas não sabe nomear e por isso continua vivendo em modo de sobrevivência, cumprindo rotinas, sorrindo, respondendo, fingindo, até que o vazio te engole. A saída não é romper com tudo, é reconectar com o que você sente, com o que está preso, com o que foi ignorado em nome da funcionalidade. A descida ao porão. Encarar a dor não cura, transforma. Enfrentar a dor não é terapêutico, é brutal. Descer ao porão da alma exige mais do que coragem, exige rendição. Você precisa estar disposto a deixar morrer a versão de si que construiu para sobreviver. Lá embaixo, no escuro, não há garantias, não há promessas de paz. O que há é confronto. Você com você mesmo, você com a criança ferida, com o grito não ouvido, com o rosto daquilo que evitou a vida inteira. Mas algo acontece ali, um deslocamento interno. A dor, quando ouvida, começa a mudar de forma. De veneno, ela vira verdade. De prisão, ela vira portal. E quem sobe daquele porão não é o mesmo que desceu. A liberdade começa onde a dor foi ouvida. Você não será livre enquanto fugir. Não será inteiro enquanto negar. Não será verdadeiro enquanto viver para não sentir. A liberdade não é leve. Ela exige consciência. Ela exige atravessar. Ela exige morrer para o personagem que a dor criou e renascer no ser que pode finalmente existir com tudo que é. A dor, quando aceita, para de gritar. E então você vê que ela não queria te destruir, queria apenas ser ouvida. É aí que a vida começa. Não como ideal, mas como experiência, presença, inteireza. Você não se cura da dor. Você se torna alguém que a atravessou. E é por isso que, quando você enfrenta o que mais dói, a vida para de te controlar. Porque, enfim, você começou a viver. E se esse vídeo te levou a olhar para dentro de um jeito que você evitava, escreva. Dê forma ao que você sentiu. Coloque nos comentários o que ficou pulsando em você, porque quando você compartilha, você ancora e transforma o que doía em linguagem. E isso é um dos passos mais profundos da individuação.